Vamos começar aí a falar da última partida da primeira rodada da edição 2025 do Brasileirão. Jogo que terminou empatado por 2-2 entre Red Bull Bragantino e Ceará. Minhoca, talvez, antes do jogo, o torcedor do Ceará aceitasse assinar o resultado. Porra, estrear aqui com 2-2, fazendo gol fora de casa, um adversário direto. Talvez alguns torcedores do Ceará, talvez a maioria, talvez uma parte, talvez meio a meio ali, aceitasse assinar esse empate. Eu estou fazendo essa cautela do meio a meio porque o Red Bull Bragantino não vive os seus melhores dias, não por acaso consideramos o adversário direto do Ceará, que como basicamente todo time que sobe da Série B para a Série A, a gente coloca ali como primeiro objetivo, e aqui não é critério que a gente tirou aqui do nosso bolso não, tá? É por acompanhar realmente o futebol brasileiro há décadas, literalmente agora. E a gente sempre coloca esses clubes que ascendem de divisão meio que como quase sempre, colocar como exceção, por exemplo, o Santos esse ano não está brigando contra o rebaixamento, não está brigando para permanecer. Mas, via de regra, time que sobe da Série B para a Série A tem como primeiro objetivo permanecer no Brasileirão, na elite do futebol nacional no ano seguinte, para depois ir se organizando e conseguindo traçar objetivos maiores. E por isso, por se tratar de um adversário direto, eu fiz essa ponderação, que talvez o torcedor do Ceará assinasse, parte do torcedor do Ceará assinasse esse empate por 2-2 fora de casa na estreia da edição 2025. Mas, se a gente for para os detalhes, para o roteiro da partida, onde o Ceará foi dominante durante boa parte do jogo, abriu o placar, ampliou o placar, faz um 2-0 e volta para o segundo tempo com essa vantagem de 2-0 e termina cedendo não 2-1. só... Ainda tinha tomado o gol, que já foi no finalzinho, o gol do Bragantino. Só finalzinho, perfeito, exatamente. Me confundi aqui de fato. Mas ali no finalzinho, 2 gols no finalzinho, né? Na reta final do primeiro tempo e na reta final do segundo tempo. Então, acaba sendo, por roteiro, um empate fora de casa desses que deixa um sabor amargo. Não sei se deixa um gosto de derrota, mas deixa certamente um pouquinho de frustração. E então, meu caro Tiago Minhoca, eu queria a sua leitura, o seu testemunho aí do que foi esse 2-2 entre Bragantino, Red Bull Bragantino e Ceará. Celso, é curioso que às vezes eu falo certas coisas antecipadamente, com receio, né? Você sabe, aliás, a audiência que me conhece há mais tempo sabe que eu sou aquele cara mais receoso. E eu cheguei a falar hoje mais cedo com o Lucas Mota, que você conhece muito bem. Pô, um abraço para Lucas Mota, queridíssimo repórter. Está comandando a equipe de esportes do Jornal Povo. E eu tinha falado assim, eu acho que o Ceará hoje, o empate não é mau resultado. Aí eu cheguei falando assim, claro que vai depender do contexto. Aí eu falei assim, se o Ceará fizer 2-0 e tomar um 2-2, obviamente... Aí é brincadeira, pô. Aí é sacanagem. Pô, meu, aí fica desperdiçando a sorte, pô. Não jogou no Mega Sena, não fez nada. E eu lembrei isso ao longo do jogo, assim, quando o Ceará fez 2-0 e depois tomou 2-1, e eu falei, e o Bragantino pressionou, eu falei, vai tomar o 2-2, e aquela minha fala vai ficar encaixada, né? E aí, claro, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse contexto do que foi a partida, mas eu acho que o primeiro ponto que eu queria destacar, o Ceará, depois do Campeonato Cearense, né? Depois de ter sido campeão, né? Cumprindo todas as suas metas ali no primeiro trimestre, né? Já que a gente está fechando agora o mês de março, o jogo do meio de semana contra o Bahia, e aí já esse jogo contra o Bragantino, era tudo aquilo que eu mencionava, né, para alguns torcedores que acompanhavam aqui as nossas lives, sobre a questão da cautela com o Ceará. Porque o Ceará era uma equipe que não tinha ainda passado por situações desconfortáveis, assim, porque até mesmo o título que conquistou sobre o Fortaleza também tinha que fazer uma certa ponderação pelo contexto também do que era o próprio Fortaleza, né? O Fortaleza está vivendo um momento muito ruim. Então, quando
os adversários começassem a aparecer, os adversários de mais qualidade, os jogos fora de casa, né? O Ceará praticamente antes do jogo do Bahia, basicamente só tinha jogado no PV, no Castelão, jogou um jogo no Sergipe, jogou um jogo contra o Náutico, que tinha sido até então a única derrota. Então, meio que fica mais evidente, né? Aonde as coisas, a gente já tinha uma noção, eu já tinha mencionado o problema que seria o lado esquerdo ali com o Bahia, que é um jogador muito qualificado, sobe muito bem ao ataque, mas isso, eu até mencionei isso várias vezes, eu tenho dúvida se isso vai ser sustentável quando começar a Série A. E deu para eu ver claramente o quanto o Bragantino explorou muito o lado esquerdo defensivo do Ceará, né? Atacava muito pelo lado direito ofensivo deles, e o quanto certas coisas a gente ia começar a saber. Então, nesse sentido, o que o Ceará precisaria para o começo dessa Série A, enfrentar, que aliás o Bragantino é um adversário difícil, toda vez que o Ceará vai lá tem muita dificuldade. A última vitória que o Ceará tinha conquistado contra o Bragantino, jogando lá, na época não era nem Red Bull ainda, era Bragantino mesmo, foi em 2014, e de lá para cá o Ceará tem muita dificuldade, até tem empatado mais do que perdido também, foram muitos empates, e aí novamente esse empate. E o Ceará, eu também tinha destacado isso no nosso áudio guia, né? Que o bom momento que o Ceará atravessava, ele tinha que fazer valer logo no início. Porque com o tempo, se por acaso começassem a aparecer alguns danos, né? Derrotas, passar um jogo, por exemplo, já são agora 2 jogos sem ganhar, 2 jogos fora de casa. Então, o jogo do Grêmio já passa a ser um jogo importantíssimo para não ter um terceiro jogo sem uma vitória, porque aí já passa a ter desconfiança. O jogo contra o Grêmio no Castelão já passa a ser uma obrigação, a torcida já deixa o ambiente mais tenso, mais ansioso, né? Isso tudo vai pesando. Isso, que é para começar a fazer valer que aquilo que o Ceará tem até então, da reta final do ano passado para esse começo de ano, o fator de jogar em casa, né? O fator de jogar aqui em Fortaleza, que faz com que o Ceará, que é o ponto principal, né? O Condé no ano passado, Celso, ele tinha muita dificuldade nos jogos fora de casa. O Ceará tinha muita dificuldade, até dos jogos que venceu fora ali na reta final da Série B, uma está muito atrelada, uma grande atuação do Saulo Mineiro, e um outro que foi um jogo que o Ceará não jogou bem, e aí o Lucas Rian conseguiu ali aparecer na reta final, né? Uma jogada que ele faz, teve o gol do empate, depois o gol que ele deu a vitória para o Ceará. Então, a gente sempre vê o Ceará com mais dificuldade jogando fora de casa. Só que o ponto principal que eu percebo, e aí para esse início, antes de entrar mesmo na partida, é que, de fato, agora a gente começa a ver onde o Ceará vai ter que ter uma atenção maior para esse começo de temporada. A gente no sábado aqui a gente analisou 3 jogos, né? Analisou São Paulo Sport, analisou Fortaleza Fluminense e analisamos também Juventude e Vitória. E aí eu queria até pegar como base Juventude e Vitória, porque ali a gente considerava, até pelo nosso áudio guia, que era já um confronto direto. E o Ceará tinha, logo de cara, esse considerado confronto direto contra o Bragantino. Então, o começo da partida, já entrando realmente no jogo, o Ceará mostrou toda a qualidade que ele vinha mostrando nos jogos, né, que tinha apresentado em larga medida durante todo o começo da temporada. Então, o time sabendo se portar, pressão alta, recuperando bola, sendo time intenso, né? Intenso, sendo objetivo, vertical. Então, a primeira jogada sai lá da defesa, rapidamente chega no Dieguinho, que já dá ali umas 3 passadas, já vê o Pedro Raul em condição, coloca a bola em profundidade, o Pedro Raul fazendo gol ali logo no início. Depois o Ceará faz o segundo gol numa jogada de escanteio, né? Uma arma que eu sempre tenho ressaltado, enquanto a bola parada do Mugni era importante fazer o 2-0, e o Bragantino sequer conseguia finalizar no gol. Assim, teve uma hora, eu acho que começou a mostrar as estatísticas, estava 6-0 de finalizações assim, para o Ceará. E como já era uma rodada que já estava muito gritando assim, ó, o visitante não está ganhando, o visitante não está ganhando. Então, o contexto era entender o momento que o adversário estava mais frágil, estava muito abalado, o Bragantino no começo, e aí eu acho que quando começou os erros a aparecerem, né? Digamos, o algo a mais para... Porque eu não sei se o Ceará teria liquidado no 3-0, mas teria sido um golpe bem pesado para o Bragantino, digamos, ter que recuperar, porque teve essa possibilidade, o jogo ainda estava no 2-0, uma jogada pelo lado direito com o Galeano, que poderia ter soltado a bola ali, tentou bater no gol, mesmo sem ângulo, perdeu uma grande chance ali de fazer o 3-0, e aí a partir ali, um pouco da metade, né, eu acho que já a partir dos 30 minutos, o jogo vira, porque aí o Bragantino já passa a criar muitas jogadas. Assim, foram várias jogadas de ataque, onde principalmente os lados do Ceará,
principalmente o lado esquerdo, né? Ali, que era o lado do Matheus Bahia. Não só, claro, a culpa não é só do Matheus Bahia, só para deixar claro. O próprio Fernandinho também não ajudava muito nessa recomposição. Então, em muitas jogadas que o Ceará começou a ser mais bombardeado, a gente via um time bem espaçado. A gente via o Bragantino trabalhar essa bola com muita liberdade. Com 20, 22 minutos ali para frente é só Red Bull, só Red Bull, só Red Bull, né? Foi isso, exatamente isso. Da metade do primeiro tempo em diante, começou o volume ofensivo, porque eu até esperava, é óbvio que o time está jogando dentro de casa, 2-0, ainda está na metade do primeiro tempo. Ah, sim, exato. Não, exato. É natural que o time que é mandante, ele vai partir para cima. A grande questão é porque o Ceará não tinha demonstrado, não estava demonstrando a mesma qualidade do que em outros jogos. Já tinha sido um recado no jogo do Bahia, onde o Ceará ficou meio esperando, e eu costumo falar muito isso, né? Eu não vejo problema nenhum o time recuar, desde que saiba se defender, que não era isso que estava acontecendo dentro de campo. Então o Bragantino conseguia chegar pelos lados, tinha muita jogada pelo meio também, o time não estava bem posicionado, a marcação não estava totalmente encaixada, fazendo que eu acho que principalmente os jogadores da frente, né? Tanto o Fernandinho como também o Galeano, que até taticamente colabora, mas eles não estavam conseguindo recuperar essa bola. O Bragantino ficava muitas vezes com essa bola e sempre jogadas dentro da área. Então estava lá o William Machado tirando, o Marlon, o Bruno já aparecendo. O Bruno tinha feito uma defesa bem importante, assim, minutos antes de tomar o gol, né? Que já foi na reta final ali, já nos acréscimos do primeiro tempo. E a jogada do gol do Ceará é aquela jogada onde, de fato, né, as falhas sucessivas, porque tá o Fernandinho lá no ataque, sem opção, e aí ele tenta passar por 3 jogadores, perde a bola, gera o contra-ataque do Bragantino, que rapidamente faz a jogada ali pelo lado esquerdo com o Capixaba, e aí ali na jogada o Sacha ganha, o Bruno ainda toca nela, e aí sobra lá no La Quintana para fazer ali o primeiro gol, né, já no final do primeiro tempo, o que já era um volume muito grande, estava ali muito perigoso para o Ceará, teve a consequência. Então, após ter tomado o gol, o jogo obrigatoriamente mudaria muito para o segundo tempo. Toda aquela vantagem, toda aquela tranquilidade que o Ceará demonstrava, já estava, o clima estava outro, né? Assim, o Bragantino já estava muito mais confiante, o Bragantino estava com muito mais volume ofensivo, o Ceará já não conseguia mais reter essa bola na frente, já não tinha mais um time tão impositivo. O jogo muda de cara, né? O ambiente pesa, né? O clima pesa, né? Sim, e aí, queira ou não, algumas situações que o Ceará poderia ter como possibilidade de qualidade para segurar, por exemplo, Pedro Raul tentou, se esforçou, ganhou algumas jogadas, mas faltava sempre alguém. Por exemplo, o Mugni estava colaborando, mas aí a bola, quando chegava no Fernandinho, não acontecia nada. O Galeano, por exemplo, 2, 3 jogadas no primeiro tempo, assim, ele era para ter trabalhado a bola. E ele tentou fazer a jogada individual, aí perdia a bola no meio de campo, ficava reclamando de falta. Então, assim, o Ceará começou a não entender o jogo. E isso sufoca muito a marcação, né? O sistema de marcação, sim, porque você tem que girar a chave, correr para trás, voltar, observar posicionamento, ver para onde você vai correr. Isso tem uma hora que cobra um preço, né? Inevitavelmente cobra um preço, porque vem um esgotamento mental, vem um esgotamento físico e é onde as falhas surgem, né? E era algo que o Ceará tinha como até principal característica, saber entender os momentos do jogo, sabe? De soltar uma bola mais rápido, de saber exatamente segurar, ganhar um tempo, respirar um pouco. Isso o Ceará já não estava conseguindo fazer. Tanto que quando volta do intervalo, eu até achei que o Condé talvez pudesse mudar, porque ele já tinha 2 jogadores amarelados do lado direito, né? Que assim, apesar do Bragantino utilizar muito o lado esquerdo do Ceará defensivo, né? Mas o lado direito já estava com Sobral e com Fabiano. Foi no segundo tempo? Eu acho que foi no segundo tempo. Foi no primeiro. Mas enfim, já tinham 2 jogadores amarelados que o Ceará tinha que ter uma preocupação muito grande ali. E o Bragantino também utilizou muito o lado esquerdo dele, né, que era o lado direito do Ceará. E desde o começo do segundo tempo, aí foi basicamente... no começo do segundo tempo, Sobral e Souza. E o Fabiano, né? Fabiano, que foi o lateral Fabiano, direito. Isso. Já tinha saído um do Pedro Raul no primeiro tempo. Exato. E ali com aquela pressão que o Bragantino estava colocando, porque era isso. O Ceará não conseguia reter essa bola na frente. O Ceará não conseguia mais incomodar, ameaçar. Assim, o Cleito praticamente se tornou muito espectador. O Ceará foi muito pontual nas chegadas de ataque. Então, para isso, tendo que resistir a essa pressão que o Bragantino colocava, teria que ter um sistema defensivo muito bom. Só que cada vez mais
ficava muito claro que o Bragantino estava muito próximo desse gol de empate. Foram muitas jogadas, bolas por cima, né, da defesa, assim, principalmente pelo lado esquerdo. Geralmente, a jogada do Bragantino começava mais pela esquerda e ela tinha conclusão na direita. Então, começava com o Capixaba, começava exatamente com o camisa 30, que agora me fugiu o nome do jogador da camisa do Bragantino, e aí sempre a bola era construída para alguém do meio fazer o passe. Então, era Gabriel lançando ali nas costas do Matheus Bahia, e isso ficou muito evidente assim ao longo do jogo. Muito evidente ao longo do jogo. Acho que até... Mosqueira, o 30. Era o Mosqueira, perfeito. Então, assim, era um time muito fazendo esse tipo de jogada. Foi uma jogada tão recorrente, que ficou até muito fácil do Ceará perceber aonde corrigir. E eu acho que o Condé, quando ele foi começar a fazer algumas trocas, eu confesso que eu não gostei de algumas. Eu acho que, por exemplo, o Mugni estava conseguindo ainda ganhar disputas dentro de campo. Não me pareceu cansado na hora da troca. Colocou o Rômulo, por exemplo, que saiu no primeiro ciclo de substituição, né? Primeiramente ele coloca o Lourenço, não foi nem o Rômulo, na verdade. Ele coloca ali 3 volantes para tentar ganhar mais o meio de campo, mas eu acho que tinha muito mais a ver também com os jogadores de lado, também, até porque eu já imaginava que ele fosse colocar o Ailon, mas também não era o jogador para o perfil que o jogo pedia, na minha avaliação, e o Ceará poderia talvez ter feito algo diferente, muito embora ainda há uma certa incerteza para alguns jogadores, como é o caso do Martínez. Você tinha o garoto Guilherme, que talvez pudesse acrescentar também, por ter mais volúpia, né? Um jogador de mais entrega, mas, queira ou não, pesou um pouco a hierarquia, então eu já imaginava que seria Iron, Lourenço, aquelas trocas habituais do Condé, e o jogo não mudava de panorama. Então o Ceará era com muita dificuldade, conseguindo segurar essa bola, algumas vezes conseguia até chegar no meio de campo, mas sempre tinha alguém cometendo algum tipo de erro, de passe errado, fazendo com que o Bragantino, mesmo que em algum momento tenha arrefecido em parte do segundo tempo, porque houve um momento, tanto que o Bahia salvou um chute ali que poderia ter sido o gol do empate ali, quase por volta dos 30 do segundo tempo. Então, o Ceará quase já tinha tomado um gol ali, enfim, num momento mais atabalhoado da defesa, que aconteceu com muita frequência, né? Principalmente nessas bolas mais longas que o Bragantino fazia, até chegar o momento que aí eu acho que quando veio a segunda troca, o time caiu muito de rendimento, né? A entrada do Rômulo foi desastrosa, assim, ele entrou muito mal, porque uma das raras chegadas que o Ceará poderia ter feito 3-1, que foi uma jogada de, se eu não me engano, acho que era 4 contra 2. Eram 4 jogadores do Ceará. E o Rômulo acabou soltando a bola errada ali. Enfim, soltou no tempo errado, ainda soltou para ninguém na prática, perdeu ali uma grande chance, né? Que o Pedro Raul tinha se movimentado, e aí, fora que ele dominou a bola errada, teve um outro que ele soltou o passe errado, já no final tentou um cruzamento horroroso. Então, assim, o banco de reservas também acabou não ajudando. O Ailon também não colaborou tanto, né? O Lourenço até fez um jogo ok, que daqui a pouco a gente vai analisar, mas assim, o banco de fato não fez tanta diferença, nem para se defender e nem para conseguir alguma jogada de contra-ataque mais afetiva. E aí aconteceu, já nos minutos finais, aquilo que estava evidente durante o jogo inteiro, né? Bola do lado esquerdo, impressionante a facilidade que o jogador do Bragantino recebe, assim, o sistema defensivo muito, muito exposto. E aí, convidativo, né? Porque ali deu tempo do jogador dominar, conduzir ali, dar o passe para trás, e aí saiu o gol do Ramírez ali na entrada da área, que, assim, sendo justo, de fato foi merecedor. O Ceará, de fato, fez um segundo tempo muito mal. No final do primeiro tempo já estava muito claro esses problemas. No segundo tempo, o Condé, na minha avaliação, poderia ter feito algo diferente, mas acabou não sendo. E também dentro de campo, por mais que as trocas pudessem ter sido feitas, o time dentro de campo não estava conseguindo conter as investidas do Bragantino. Então foi, de fato, um jogo que fica um recado de que na Série A, né, assim, diferentemente do que o Ceará enfrentou em boa parte da Copa do Nordeste, do que enfrentou boa parte do Campeonato Cearense, vai ter adversários que é aquela coisa. O Confiança deu trabalho pra caramba, mas o Confiança tinha uma limitação técnica muitas vezes para não conseguir fazer um gol. O Bragantino não. O Bragantino pode estar mal. O Bragantino está tendo uma temporada ruim, mas ainda tem um time qualificado para buscar um empate. Então esse é um sinal claro de que o Ceará vai precisar ainda ter mais entrega, tem que ter jogadores com um rendimento melhor, não pode o banco de reservas entrar e não causar nenhum impacto, como aconteceu hoje, e para isso o trabalho do Condé tem que ser, e aí, claro, né, como eu falei aqui algumas vezes, o Condé faz um excelente trabalho, mas a partir de agora, como até eu tinha comentado com o Fábio da última vez, o Campeonato Cearense está lá, beleza, é como ele falou, a taça de gelo. A partir de agora, Série A é outro esquema, então a partir de agora o Ceará
vai ter que lutar muito, porque eu já tinha até mencionado isso. O Ceará briga pela permanência, não vai ter jogo fácil, mas fica esse empate frustrante. Poderia ter vencido, teve condições de vencer, mas acabou não sustentando aí a pressão que o Bragantino colocou ao longo do segundo tempo. E aí acaba cedendo esse empate na estreia. Podia ter largado bem, né? Com 3 pontos fora de casa, né? E daí, Minhoca, o Léo Condé terá uma semana aí pela frente de trabalho antes do próximo compromisso com o Grêmio, que passa a ser o jogo que abre, no caso, a segunda rodada. Fechou a primeira rodada do Ceará e vai abrir a segunda rodada. O que é que te preocupa mais? Porque acho que foi Vitor Hugo chegou a comentar aqui no chat que o Ceará, como basicamente todo time que chega para esse campeonato, o campeonato da permanência, tem como característica um time de força defensiva, marcação, agrupamento e contra-ataque rápido. O que a gente viu, na verdade, contra o Bahia, o time reserva do Bahia, e contra esse Red Bull Bragantino, foi um Ceará frágil defensivamente. Tomou 5 gols aí nessas partidas que eu citei, e não é o nível técnico médio que ele vai encontrar na Série A. Isso preocupa? Como você acha que passa a ficar o ambiente e a expectativa para o jogo com o Grêmio no Castelão? Eu até estava mencionando essa questão, até porque o Ceará não vai ter completamente uma semana. O jogo nessa segunda e já joga sábado, então quase ali 5 dias, né? Basicamente, de um jogo para o outro. Mas, de toda forma, tem um intervalo suficiente para ter o time força máxima exatamente contra o Grêmio. Para não ser só recuperação e jogo, né? Isso, perfeito. Mas é um contexto que eu já tinha feito essa observação para o tipo de jogo que uma Série A às vezes exige. Então, quando você vai ter um time mais bloco baixo para se defender, o Ceará muitas vezes vai ter que ser, e eu acho que é o ponto onde mais me preocupa o Ceará, pelos lados, assim, sabe? Para mim, eu acho que o Ceará tem fragilidades muito pelos lados, porque o sistema defensivo, estou falando mais da dupla de zaga, consegue dar conta aqui e ali. Agora, com essa quantidade, e é só olhar o jogo de hoje, a quantidade de vezes que o Bragantino saiu na boa pelos lados, assim, várias vezes, bola alçada, jogador ganhando no jogo aéreo. O Bragantino tinha até feito um gol durante o segundo tempo, né, que foi anulado. Ali o jogador estava na frente, mas assim, bola de novo nas costas, o jogador ganhando por cima e o Sacha até fazendo um gol ali com tranquilidade. Então, esse tipo de jogo, o Ceará vai ter, sabe assim, vai estar em algumas partidas sendo empurrado para trás. Então, é como você conter com isso, como ele conseguiu fazer em alguns jogos dessa temporada. Por isso que eu fiz aquela ponderação nos jogos contra o Fortaleza, porque quando você até olha os 2 jogos das finais, o Ceará não precisou se lançar tanto. Era meio que uma pressão maior para o Fortaleza, porque o Fortaleza não ganhava os clássicos e tudo mais. O primeiro jogo, o Ceará praticamente até o pênalti também não atacava tanto. O próprio jogo também, o segundo jogo, quando estava ali até a expulsão do Ávila, também o Ceará não chegou a atacar tanto, mas era isso, ele soube jogar com esse tipo de pressão, é diferentemente na Série A. Na Série A não tem um 2-0 de vantagem, 1-0 de vantagem, nesse caso tinha um 2-0 durante o jogo, mas o adversário não vai desistir, né? E aí é que tá, adversários até que, mesmo que possam estar mal, como é o caso do Bragantino, eles vão tentar buscar força, e tem qualidade para isso. Toda equipe de Série A tem qualidade. Eu já estou falando isso. A gente até fez o nosso áudio guia colocando o Mirassol e o Juventude como adversários que teoricamente vão ser os mais frágeis, mas não tem dúvida, velho. Jogar contra o Mirassol não vai ser fácil. Jogar contra o Juventude, que é daqui a 2 rodadas que o Ceará vai enfrentar lá em Caxias, não vai ser fácil. O Juventude até largou com uma vitória dentro de casa. Então, na Série A, não tem ninguém mosca morta, sabe assim? É uma Série A muito difícil. Então, para isso, o Ceará vai ter que saber também fazer, em algum momento, como o que faltou em boa parte do segundo tempo, saber segurar esse jogo, saber também ameaçar o adversário. Como eu sempre gosto de ressaltar.
Eu não vejo problema quando o time recua. Na verdade, isso é a coisa mais habitual que a gente vai ver na Série A. Um time faz o gol, geralmente recua, o time que está atrás do placar geralmente está com a bola tentando atacar e você aproveitar. Só que o Ceará não conseguiu nem recuperar a bola, porque estava sempre sofrendo sustos, e não conseguiu o contra-ataque. O Ceará praticamente viveu assim de uma jogada isolada, 2 ou 3 assim, escapadas para o ataque, de maneira realmente que pudesse gerar um pouco ali do torcedor imaginar que o Ceará pudesse fazer o terceiro gol. Então esse é o ponto principal. Como equilibrar isso já para o jogo contra o Grêmio? Claro, jogando dentro de casa, o Ceará tem se mostrado muito forte, mas desde que você vá permanecendo com a qualidade de jogo que você apresenta dentro de casa. O Condé vem numa sequência, acho que se não me engano, são 23 jogos, né, somando todos os jogos em PV e Castelão, que o Condé não perde. Mas é isso, basta que algo não aconteça dentro de casa, você vai ter que fazer fora de casa o jogo diferente. Então esse jogo contra o Grêmio, acredito que vai ser até o sábado, que por mais que o torcedor, talvez o torcedor que está frustrado por conta do empate que aconteceu hoje, possa... Vai diluindo, né? Vai diluindo. Mas assim, há muito tempo que o torcedor do Ceará gostaria de estar vivendo um jogo na Série A dentro de casa. Então acredito que vai ser Castelão lotado. Eu acho que nesse... a torcida do Ceará sempre se faz presente, empurra o time e tudo mais. Mas é isso. O Ceará, quando você olha em termos de campeonato, esse empate ele não é mau resultado. Você somar um ponto fora de casa não é um mau resultado. Agora, o contexto do jogo, o que aconteceu, porque, claro, a gente não está aqui analisando só o resultado, mas também a performance, esse tipo de jogo que aconteceu hoje fica um sinal, obviamente, para o Ceará se atentar que não dá para ficar só aguardando, sem recuperar a bola, sem colocar um sistema defensivo mais efetivo dentro de campo para tentar, muitas vezes, construir uma jogada de contra-ataque ou ter mais efetividade para isso, porque, obrigatoriamente, os jogos de Série A vão exigir muito que você tenha um bom equilíbrio, né? Defensivo, ofensivo, e na hora que tiver um mau momento, que quem briga contra o rebaixamento geralmente passa por isso, né? É aquela coisa, se você for muito no limite. Um pontinho aqui vale muito, mas era um adversário onde você tinha totais condições de sair vitorioso hoje, quando você olha o cenário do Bragantino atual. Mas, enfim, ficou o empate, agora é tentar buscar a vitória em casa contra o Grêmio, né? Para tentar... enfim, até porque 4 pontos nas 2 primeiras rodadas, para quem está brigando pela permanência, acaba sendo um bom resultado. Mas para isso vai ter que vencer, né, o Grêmio. Uma última pergunta antes de a gente ir para o campinho, Minhoca, e é a pergunta que ela termina, é uma variável, certo? Uma variável que depois ela vai culminar com a pergunta. Léo Condé fez um brilhante trabalho no acesso do Vitória da Série B para a Série A, né? Montou um time extremamente competitivo, um time que sabia o que fazer com a bola e que sabia jogar o jogo, sabia valorizar os resultados e sobretudo, conquistar os resultados na hora certa. E não conseguiu manter essa performance no ano seguinte na Série A. Léo Condé, no Ceará, ele também chega para fazer a correção de rumo, que coloca o Ceará no caminho do acesso. Fica um fantasma, essa variável aí? Léo Condé consegue encontrar um caminho aí para que o Ceará seja competitivo no Brasileirão também? Você segue confiante? Em princípio, eu daria um voto de confiança para o Condé, mesmo que possa ter uma largada ruim, certo? Eu acho que o Condé no ano passado é diferente do caso agora do Ceará. No ano passado ele tinha um elenco que boa parte tinha ficado do Vitória, ele tinha uma confiança em muitos atletas, e acho que até foi um erro do Condé no ano passado, quando ele foi insistindo em algumas peças, aquela coisa da velha... Fidelidade. Gratidão, né, pelo que ele tinha feito. Gratidão é a palavra. Anterior e tudo mais. Esse ano não. Esse ano o Ceará basicamente é um time todo novo, assim, né? São poucos remanescentes do ano passado e as principais peças do Ceará acabaram saindo, né? Saiu o Saulo, saiu o Pulga, saiu o David Ricardo. E, queira ou não, boa parte do time hoje é um time que ele conseguiu construir bem. O time mostrou qualidade. E quando eu digo qualidade, não é, obviamente, Minhoca, mas são contra adversários mais fracos. Sim, mas eu estou falando assim, o time não é desorganizado, o time não é
um bando em campo. O time não é simplesmente a esmo. Assim. Contra times mais fracos, você tem uma obrigação a cumprir também. Não, os primeiros minutos hoje em Bragança mostrou que o time tem capacidade de conseguir controlar as ações, conseguir ser efetivo, porque não é só dominar o adversário, não sofrer, como o Ceará não estava sofrendo nos primeiros minutos hoje em Bragança, mas é ser efetivo, não só estar jogando bem, mas conseguir fazer isso no placar, como o Ceará estava fazendo. A grande questão é quando o jogo começar a mudar, quando o jogo começar, tipo, agora tem que resistir, agora tem que começar a sofrer, porque aí é onde entra a grande questão. Vou saber sofrer. Porque assim, contra adversários mais frágeis, como o Ceará enfrentou com essa temporada, isso não fica tão evidente. A gente já tinha ressaltado aqui outras vezes que o Bruno Ferreira, por exemplo, ele não tinha trabalhado tanto, porque a defesa também tinha... O Bruno estava bem no Ceará, só para deixar claro. Mas estou dizendo assim, a defesa não permitia nem que o Bruno trabalhasse tanto ao longo do começo da temporada, porque os adversários eram mais frágeis. E o adversário de mais qualidade que ele tinha enfrentado, que era o Fortaleza também estava com problemas. Então, assim, é claro que o Ceará tem o mérito de não ter sofrido, mas, queira ou não, adversários de mais qualidade agora vão estar enfrentando o Ceará. E nesses 2 jogos, contra Bahia e Bragantino, os 2 jogos fora de casa, quando a equipe toma 5 gols, fica, obviamente, um sinal para entender, principalmente, é por isso que às vezes eu não olho só para os números frios, né? Olha a quantidade de vezes que o Bragantino hoje conseguiu entrar na área. Olha a quantidade de vezes que o Bruno teve que trabalhar. Aliás, o Ceará hoje poderia ter perdido, Celso, é bom lembrar. A última bola é uma defesa. Devia ter tomado a virada, né? Tem uma cabeçada ali do Sacha, já ali, né, poderia ter sido uma virada, que seria... Aí seria trágico completo, porque o Ceará teria aberto 2-0, teria tomado uma virada. Então, esse contexto de jogo, isso vai acontecer. Então, para isso, o time tem que ter, obrigatoriamente, um time melhor defensivamente. E o trabalho do Condé, que ainda era o ponto que eu tinha destacado no começo também da temporada, esses jogos fora de casa, para mim, é o único ponto que eu ainda acho que o Condé não consegue manter um equilíbrio tão bom como ele consegue fazer dentro de casa. Dentro de casa, acho que até pelo componente também, torcida, o estádio, o time joga muito mais conectado, com mais brio, né? Esse é um ponto onde a gente consegue ver um Ceará com fome mesmo, assim, para cada lance. Nesse não, você vê, por exemplo, um lance específico de um determinado atleta jogando fora de casa, é um passe displicente, é uma finalização descabida muitas vezes, como, por exemplo, teve uma escolha errada, né, ali na frente. Aquela coisa, o jogador acaba não fazendo a tomada de decisão certa, porque talvez não tenha ali um torcedor sempre tentando empurrar ele. Mas é isso que o Ceará vai ter, né? O trabalho do Condé vai ter que equilibrar. Então, por mais que o Condé possa ter uma dificuldade, eu não acho que o Ceará precisa, e aí, claro, eu já tinha ressaltado aqui antes, até alguns torcedores no dia disseram que isso não estava existindo. Para mim, tem alguns torcedores que estão assim, ainda com o pezinho atrás com o Condé, que basta uma sequência negativa, já vai querer a mudança. Eu acho que ainda, qualquer coisa, caso aconteça algo desse tipo, claro, teria que ser uma queda muito acentuada do futebol do Ceará, a ponto de pensar na possibilidade de fazer uma mudança e a depender também do cenário do mercado de técnicos, né? Se o Ceará terá. Mas então, assim, é o começo difícil mesmo. Vai jogar Série A, não vai ter jogo fácil, mas para isso, vamos até para dar o crédito. Se o Condé conseguiu arrumar essa equipe no começo da temporada, na hora que tiver problema na Série A, temos que dar o tempo necessário. Quando eu digo eu não sei se é 5 jogos, 4 jogos, vai ter que a gente ver dentro de campo. O time consegue corresponder? Dentro de casa, o time está pelo menos compensar as partidas fora de casa? Tudo isso vai ter que ser equação para a gente analisar o trabalho do Condé. Eu não acho que a análise é similar ao que aconteceu com ele no ano passado com o Vitória, também, porque eu acho que era um contexto bem diferente com o elenco que ele tinha nas mãos. Uma coisa, outra coisa, né? Só importante aí fazer essa... só achei importante fazer essa observação, porque, querendo ou não, não deixa de ser uma coincidência, né? Mas vamos lá, agora a gente já está aqui, galera, no campinho do Ceará, que perdeu a cor, mas voltou rapidamente aqui, tá? Nosso campinho Kings League, né? Campinho Showball, que o Fred arrumou aí pra gente. Showball. Aí a gente tem o seguinte, pelo que você pontuou, Bruno, hoje, assim, né? Pelo que a gente tem acompanhado, inclusive, Bruno deixou de ser aquele goleiro que passa desconfiança e passa a ser um esteio do sistema defensivo do Ceará. Você falou, inclusive, que, de repente, cabe a ele o fato de não ter
sido um resultado pior, uma virada. Qual o conceito que você vai dar aí para Bruno Ferreira? Primeiro vou fazer leves pontuações sobre o Bruno. Assim, teve um lance especificamente que ele foi colocar a bola para repor, se atrapalhou e aí já corrigiu ali logo na jogada. Ainda tem um pouquinho, uma bola alçada, assim, ele teve um erro ali numa saída e tudo mais. Eu sempre cito isso do Bruno. Ele tem essa dificuldade, muitas vezes, para sair da meta, em alguns momentos. Mas, no geral, assim, para mim ele foi bem. Eu vou colocar um bem para ele, um verde musgo, porque conseguiu fazer defesas importantes. Essa, por exemplo, que poderia ter sido a virada do Bragantino, assim. Então, ele garante, queira ou não, um ponto, né? Foi uma defesa de nível bem difícil que ele acabou fazendo. Então, o Bruno, para mim, foi bem, assim. Claro, eu acho que nenhum dos gols, assim, foi culpa dele. Em nenhum momento, assim, nenhum dos gols eu achei que era bolas defensáveis, assim, foi realmente problemas mais do sistema defensivo do que propriamente do Bruno, que para mim foi um dos jogadores que conseguiu ter uma boa atuação hoje. Muito bem, aí a gente agora vai com os zagueiros, Marlon e William Machado. 5 gols aí em 2 partidas. O que é que a gente fala dessa dupla? Eu não acho que os zagueiros tenham sido o ponto principal das falhas. Perderam algumas jogadas? Perderam. Eu vou destacar, primeiramente, o Marlon com uma partida boa, um amarelo para, aliás, uma partida razoável, amarela para ele. Não é que ele tenha sido ruim, mas também não dá para também considerar uma partida boa. Em alguns momentos ele poderia ter ido melhor em algumas jogadas, perdeu algumas jogadas, em outras ele foi bem, ele conseguiu antecipar, fez o gol, queira ou não, ter esse fator positivo, mas eu achei que defensivamente quem conseguia fazer mais cortes era o William Machado. O William Machado, para mim, ganhou mais duelos. Eu vou colocar um bem para o William Machado, vou colocar tal qual a nota do Bruno, um verde musgo para ele, porque ele conseguiu em muitos momentos ganhar nessa jogada aérea, conseguiu fazer alguns cortes importantes, teve uma jogada também que o jogador do próprio Bragantino ali já estava quase dominando para passar e ele consegue o corte. Então o William Machado defensivamente foi bem, assim, eu gostei muito do jogo dele defensivo, mas ele ficou, né, muito exposto também, porque essa bola do lado esquerdo, por exemplo, né, a própria jogada do primeiro gol, ele não teve culpa ali na jogada, né? Um desvio que o Marlon até também não consegue ganhar do Sacha ali, o Marlon acabou vacilando na jogada, e aí a bola sobra do outro lado, o Bahia foi fechar a linha, né? E como não teve a cobertura, já que o Fernandinho tinha perdido a bola lá na frente, ninguém fez a cobertura do lado esquerdo, aí o La Quintana acabou fazendo o gol com tranquilidade. Mas eu acho que os zagueiros fizeram partidas de ok para boa, sim, não acho que nenhum dos dois falhou, que aí é diferente quando eu vou falar agora dos laterais, que para mim aí é muito destacado. Começando logo com o Matheus Bahia, que é ali pelo lado esquerdo, não tem outra nota que não colocar muito mal para o Matheus Bahia. Eu já vinha ressaltando isso há muito tempo. Vermelho é mop. Porque assim... Emop é um hemocentro aqui de Pernambuco. Aí talvez aí fique muito local. Emoce, pronto, então. O Matheus Bahia, desde o ano passado, eu tenho falado sobre isso, né, quanto a ele, que é um jogador muito talentoso, qualificado, sobe muito bem, é um jogador que apoia, é um dos melhores jogadores do Ceará em termos de apoio, assim, sem sombra de dúvida. Mas na hora que o time precisa marcar, ele até tinha feito um bom, eu até ressaltei isso, né, nos jogos das finais do Campeonato Cearense. Ele jogou bem, ele jogou muito bem, o Marinho praticamente não fez nada, praticamente. Não se criou. Nos jogos ali. Praticamente não conseguiu fazer nada. E ele foi bem defensivo. Não é que, não jogou bem porque o time do Fortaleza foi mal. Não, realmente ele conseguiu ganhar muitos duelos para cima do Marinho. Agora, nesse jogo de hoje, assim, mas foi assim, é aquela coisa, a Avenida Matheus Bahia. Foi com muita facilidade. E eu acho que o Bahia também, em alguns momentos, ele deu margem para isso. Ele não estava bem posicionado, ele não estava entendendo a dinâmica. Então, assim, foram muitas jogadas pelo lado esquerdo, Ele, na minha avaliação, assim, entra como um dos piores da partida, porque, de fato, foi o jogador mais vulnerável. Ficou muito evidente o Bragantino não só entender isso, como continuou até o acréscimo do segundo tempo e conseguiu, né? Então, o Bahia mostrou muita fragilidade defensiva. Claro que não é só culpa dele, que daqui a pouco eu vou elencar mais também, outro jogador também foi responsável por esse lado esquerdo, tendo também atrapalhado a própria partida do Bahia, porque se ele já é um lateral esquerdo que não é tão bom defensivamente, imagina basicamente só, né, ali,
Eu não acho que a jogada do primeiro gol ele tenha falhado, porque ele acompanha o outro jogador do Bragantino que fechava, então ele fechou linha, só que aí sobrou ali uma vaga, então não vou culpá-lo do primeiro gol. Mas todos os outros lances que aconteceram ao longo da partida, o Bahia estava totalmente vendido na jogada. Assim, foi uma partida realmente muito ruim do lateral esquerdo do Ceará. O Fabiano, eu acho que ele teve uma certa dificuldade também. O lado direito ali, ele tomou esse cartão amarelo no começo do segundo tempo. Em certa parte, conseguiu colaborar. Fiquei muito temeroso também ao longo da partida, já na reta final, por ele estar amarelado. E muita jogada acontecendo ali com o Hurtado, né, pelo lado esquerdo ofensivo da equipe do Bragantino, e o Fabiano amarelado. E como ele tinha colocado já o Rafael Ramos ali no segundo tempo, eu falei, o Fabiano ali, sendo o último jogador, e qualquer escapada, e teve uma jogada específica, que foi até uma jogada que o Sobral teve que fazer a falta, que também tomou amarelo, e que o Fabiano perdeu totalmente o time da jogada, assim, sabe? Então, essas bolas também, pelo lado direito do Ceará, elas passavam. O Fabiano estava desatento em algumas jogadas, não estava conseguindo fechar bem o espaço, e o Bragantino atacava também com muita facilidade. Eu vou colocar para o jogo do Fabiano um jogo ruim. Eu gostei do primeiro tempo dele, mas é aquele primeiro tempo, assim, de ok para bom. Ele estava conseguindo jogar bem os primeiros minutos, principalmente, mas no segundo tempo eu acho que ele caiu muito de rendimento. Assim, teve jogadas que ele poderia ter feito melhor. Outros até ele se recuperou, conseguiu melhorar, mas ele teve muita dificuldade também, e é um problema que o Ceará carrega. Ele, para mim, ainda é o melhor lateral direito, estou falando em termos de características, seja para defender como também para apoiar. Mas ele mostrou uma dificuldade. Teve lances que ele foi desatento exatamente por essa dificuldade para conseguir impedir os ataques que o Bragantino tentava. Então, os dois lados eu senti que o Ceará não estava bem protegido. Foi o principal ponto que eu diria que o Ceará mais não conseguiu resolver, que tem a ver com os laterais e tem a ver também com outro setor que daqui a pouco eu vou entrar. Então vamos falar aí de Fernando Sobral e Dieguinho, né? Que compõem aí, que fecham, complementam esse sistema defensivo mais com cara mesmo de defesa. Como é que foi o diálogo ali entre Sobral e Matheus Bahia, Dieguinho e Fabiano? Como foi o encaixe da marcação do Ceará pelo meio? O Dieguinho, para mim, foi o melhor jogador do Ceará. Pode colocar o verde mais forte para ele. Ele já nos primeiros minutos já era o melhor jogador disparadamente, assim, em termos de ganhar duelos no meio de campo. A jogada do gol, por exemplo, né, a perspicácia dele de pegar a bola, conduzir, o passe que ele dá para o Pedro Raul. E durante todo o primeiro tempo, ele predominou ali. Até mesmo quando o Ceará começou a ter menos a posse da bola, e já ali por volta dos 30 do segundo tempo, que aí já eram, aliás, do primeiro tempo, quando o Bragantino já dominava praticamente a posse da bola com mais frequência, o Dieguinho ainda conseguia recuperar. Era um dos jogadores do meio de campo que conseguia ter a sustentação, dava a devida segurança, conseguia, muitas vezes, sair do campo de defesa para ir para o campo de ataque também com qualidade, e até, já vou antecipar, viu, Márcio, para colocar logo o melhor em campo. Assim, o Dieguinho foi o jogador que mais conseguiu colaborar ao longo da partida. Ele foi o jogador que mais conseguiu acrescentar em termos de intensidade, disputa, e é um ponto onde o Ceará, nesse exato momento, ele tem, né, até na ausência do Richardson, que agora vai ter que fazer uma cirurgia, talvez se especula que vai ficar aí uns 3 meses de molho. Vai cair a média de cartão do Ceará, né, nesse período. Embora ele tenha melhorado, né, para ser justo com o Richardson. Mas, de toda forma, o Dieguinho, ele conseguiu suprir muito bem, um jogador hoje que faz várias funções dentro de campo e está muito bem encaixado nesse sistema, né? É um Ceará diferente quando ele está em campo, quando ele não está, como foi no jogo do Bahia. E, curiosamente, quando ele também não estava hoje, quando ele foi sacado ali na reta final para entrar o Lucas Lima, já na reta final, mas ele foi, de fato, o melhor jogador. O Sobral, eu vou colocar um jogo razoável do Sobral. Acho que em alguns momentos ele foi importante, conseguiu ajudar, mas eu acho que em termos de transição, que eu acho que faltou isso para o Ceará em um determinado momento, ele não conseguiu executar isso também. Como, por exemplo, ele tinha feito nas finais do Campeonato Estadual, que ele fez 2 grandes jogos. O Sobral conseguiu acrescentar um jogo melhor em termos de, não só de recuperação de bola, como ele tem como costume, mas também de jogadas de transição, né? Fazer uma jogada em profundidade que em alguns momentos ele conseguia fazer. Então, para mim, o Sobral vai mais com um razoável, um amarelo. Poderia ter ido melhor. Assim, teve bons momentos, outros momentos não foi tão bem. Essa própria jogada que ele cometeu a falta ali chegou um pouco atrasado também,
mas em outra recuperou bola, fechou bem espaço. Tem um jogo mais para razoável mesmo, com pintadas, com bolinhas verdes, poderia ter também em algum momento. Putz, pintadas foi cruel, mas conseguiu se recuperar em tempo, companheiro. Tremeu, né? Thiago Minhoca tem algumas. Você tem menos licença poética do que o resto da turma. Não é isso, pô. Eu já começo pelo meu nome, né? Lucas Mugni. Eu vou colocar um bem para ele. Foi a única troca que eu achei mais equivocada dos jogadores que saíram. Porque não me parece que Volta lá, Márcio. Eu acho que você acabou se bananando aí nos nossos slides. Deixa lá no do Campinho. Pode deixar fixo no do Campinho que ajuda mais. Acho que ele tá brincando aí, ele nem tá percebendo que tá ativo. Mas enfim, o Mugni vai como jogou bem, ganhou muitos duelos no meio de campo, estava sendo muito lúcido, estava conseguindo fazer essa transição do setor ofensivo, e eu acho que o Condé não precisaria ter tirado ele no tempo que saiu. Daria para ter ficado mais um tempo. Até porque é um cara que sempre pode contribuir com uma bola parada ali, seja para um cruzamento, uma batida direta. É um ponto que o Mugni esse ano está sendo importantíssimo, assim. Eu costumo falar, o Ceará às vezes teve ao longo dessa temporada, nesse começo, alguns jogos onde o Ceará não começou tão bem. Aí tinha uma bola parada, como no primeiro clássico, o Mugni fazendo gol de falta. Teve também, em outro jogo também, que o Ceará não começou tão bem, aí teve uma bola parada, acho que foi contra o Maracanã, se eu não me engano. Foi o primeiro jogo da semifinal, o Maracanã estava melhor que o Ceará, aí veio uma bola parada, o Mugni bateu escanteio, e aí o Ceará abriu o placar, e hoje novamente, né? Mas assim, eu digo até na dinâmica dele mesmo, dentro de campo, ele estava conseguindo ganhar os duelos, assim, no chão, conseguindo dar sequência em algumas jogadas, mas o time também, acho que aí é onde eu vou entrar, nos dois jogadores de lado, assim, sabe? Fernandinho e Galeano, assim, o Fernandinho para mim vai muito mal, certo? Primeiro, o Fernandinho para mim vai muito mal, tal qual o Matheus Bahia, um vermelho para ele. O Fernandinho, ele entrou bem no jogo passado contra o Bahia, causou de fato um impacto, só que é curioso, porque ele cada vez mais está parecendo aquele jogador de contexto, aquele jogador, tipo assim, na hora que eu precisar dele no segundo tempo, talvez ele vai colaborar, porque quando ele começa como titular, ele não consegue apresentar a mesma qualidade como em outras partidas, quando ele acaba vindo do banco. Assim, é um recorte muito pequeno para a gente ter uma noção se de fato é isso ou não. Mas, de novo, quando ele ganhou a oportunidade como titular, ele não conseguiu nem sequer criar jogadas com tanto perigo e, além de tudo, ser muito indeciso, que é uma característica dele. Já desde o começo do ano ele mostrou isso. No primeiro Clássico Rei, aliás, quando ele poderia ter aproveitado algumas chances que o Fortaleza estava lá com a defesa toda aberta e o Fernandinho perdendo o gol. Hoje, novamente, a jogada do primeiro gol do Bragantino é um erro do Fernandinho. Ele está cercado por 3 jogadores, ele tentou passar no meio de 3 jogadores, perde essa bola, gera o contra-ataque do Bragantino, e aí a recomposição, que era isso que eu estava dizendo, o Bahia estava muito exposto, porque o Fernandinho não fazia essa recomposição. Até parte do jogo ele voltou, porque deve ter sido o Condé cobrando ele para voltar. Mas a leitura de jogo dele defensiva realmente atrapalhou, por exemplo, a performance de Bahia. Você acha que de repente tem um impacto aí para o jogo ruim que Bahia fez também? Eu acho que foi uma coisa alimentando a outra, né? Assim, foi de fato alguém que não colaborou e um jogador que já tem dificuldades e que quando realmente está numa noite ruim, esse lado esquerdo do Ceará defensivamente foi de fato assim o lado mais, assim, foi com muita facilidade, assim. Realmente foi onde o Ceará mais proporcionou a possibilidade do Bragantino não só empatar, como virar. Porque a jogada também da quase virada do Bragantino também acontece pelo lado esquerdo, assim. Era muito nítido e era muito tranquilo como o Bragantino chegava pelo lado direito deles, né? No caso, do lado esquerdo do Ceará, porque não tinha nenhum tipo de proteção. Era muito fácil chegar do lado direito ali, o Bragantino. Então, esse lado esquerdo foi tenebroso. O Galeano, eu vou colocar um jogou mal para ele, porque eu acho que o Galeano, ele não entendeu parte do jogo. O final do primeiro tempo eu já tinha observado isso. Teve jogadas, tanto estava no 2-0, o Galeano recebeu uma bola na direita, tendo exatamente Fernandinho e Pedro Raul do lado, para ele tocar essa bola, para ali tentar fazer o 3-0. Tentou bater no gol, não chutou bem, mas não só por essa jogada, que talvez tenha para mim marcado mais, pela possibilidade de ter feito um 3-0 ali,
Eu não estou nem dizendo que o Ceará teria ganhado o jogo, não. Mas um 3-0 ali, no primeiro tempo, no contexto que o Ceará tinha muda completamente, né, pô? O Ceará poderia hoje estar comemorando a vitória se não tivesse dispensado. E são esses detalhes que lá, no jogo de Copa do Nordeste, no jogo de Cearense, isso não faz falta. Não faz falta, porque você não vai ter um adversário de tanta qualidade, às vezes, para te pressionar como o Bragantino acabou pressionando. Então, nesse sentido, o Galeano, não só por essa jogada, mas em outras jogadas, ele prendeu muito a bola. Em muitas jogadas de ataque, ele tentava se desvencilhar. Era melhor sair tocando e ele prendendo essa bola, tentando cavar falta, e muitas vezes ele desperdiçou jogadas ofensivas também por errar demais, assim, errar demais. Não foi também um problema. Ele voltava um pouco mais, colaborava mais defensivamente, mas também não acho que deu uma devida sustentação defensiva necessária daquilo que o Ceará precisava ter nessa pressão que o Bragantino colocava. Pedro Raul, já coloco bem para ele, eu acho que ele conseguiu, acho até que ele foi muito bem, na verdade. Para mim, o Pedro Raul foi muito bem, na verdade. Eu até pensei em colocar um bem, mas todas as ações ofensivas que o Pedro Raul teve com a bola, ele conseguiu segurar essa bola no ataque, trabalhou bem no pivô em muitos momentos, além de ter feito o gol, né? Ali, claro, né? Recebeu o cara a cara. Não, pode colocar o verde mais forte, viu, Márcio? Pode colocar o verde mais forte. Eu acho que o Pedro Raul fez tudo aquilo que exigia dele. Agora, claro, ele ficou muitas vezes isolado. Tinha vezes que ele pressionava o adversário, e aí, quando ele olhava para o lado, o time não estava compacto, o time não conseguia subir proporcionalmente, né, na ideia de pressionar. Claro que o Ceará tinha que ter cuidado, porque também tinha que se proteger para também não ficar exposto, mas faltou melhor sincronia, sabe? Então o Pedro Raul sofreu muito, porque ficou sendo bola quebrada para frente, e ele não tinha um outro jogador ali na frente para qualificar. Só que aí é onde a gente entra no banco de reservas, e eu quero começar exatamente com o Rômulo. Eu já tinha falado aqui algumas vezes que eu achei a condição do Rômulo muito boa. Eu acho que o Rômulo é um excelente jogador. Só que o Rômulo, talvez pelo fato de ter ficado um ano no Palmeiras, sem rendimento, né? Não, isso abalou ele. Abalou ele de alguma maneira. Ele não tá jogando bem, não tá confiante. Que é curioso, porque o Pedro Raul também vivia a mesma situação no Corinthians, né? Não estava rendendo nada e tal, mas desde quando chegou, tá rendendo, não à toa, artilheiro da equipe na temporada. Mas o Rômulo entrou muito mal, muito mal. Se teve uma troca desnecessária hoje na partida, foi a entrada do Rômulo. Ele errou tudo praticamente. Ele não conseguiu dominar uma bola, ele não conseguiu acertar um passe, ele não conseguiu, na melhor jogada que o Ceará poderia ter feito ali no 3-1, acertar o passe para o Pedro Raul e sequer bater no gol. Então, assim, o Rômulo foi muito mal, assim, foi a pior troca que o Condé acabou fazendo, né, que foi o jogador que mais prejudicou o Ceará em termos tanto de marcação quanto de construção. Naquilo que o Bragantino já se lançava para o ataque e estava exposto, o Rômulo comprometeu demais quando entrou dentro de campo. Então não tem outra nota que não o vermelho para ele. Está vivendo uma péssima fase nesse momento, e acho até que agora o Condé tem que começar a ver o Matheus Araújo. Eu ainda acho que o Rômulo é um jogador melhor, mas o futebol é o momento. O próprio Condé conseguiu fazer isso com vários jogadores, com o Galeano, com o Fabiano. Ele foi vendo o momento de cada atleta. Nesse exato momento, o Rômulo está sendo prejudicial ao Ceará. Nesse exato momento, o Rômulo não pode ter a preferência comparado a Matheus Araújo, né? Enfim, a outros jogadores aí que o Ceará pode utilizar. O próprio Lourenço também, a depender do contexto, jogar como acabou entrando nesse contexto. Lourenço entrou cedo, né? Antes dos 20 ali de segundo tempo, no lugar de Mugni, junto com o Ailon, né? O Lourenço teve algumas chances ali, teve algumas faltas que ele bateu, mas não acho que causou muito efeito. Mas também eu não considero uma partida ruim do Lourenço, não. Eu não acho que o Lourenço... Pelo menos eu estou tentando lembrar que eu acho que ele fez até... Ele chegou até a fazer mais a função do primeiro volante em alguns momentos, né? O próprio Dieguinho, em certa parte, jogou até um pouco mais adiantado. Então, eu colocaria um razoável para o Lourenço. Não acho que foi uma partida ruim dele, mas também não acho que ele causou, né, nenhum tipo de efeito determinante na equipe. Então, o Lourenço vai com esse razoável aí, amarelo para ele. Que sumiu, né? Esse amarelo nesse campo aí agora deu uma subida. O campo de showball do Brasileirão da gente aqui. Rafael Ramos. Deixa eu logo Ailon e Rafael Ramos, isso. Porque o Ailon entrou antes, né? Ailon é outro jogador também que não está vivendo boa fase. Eu vou colocar um laranja para ele. O Ailon também cometeu falhas ao entrar durante o jogo.
Teve um lance especificamente que ele não bateu no gol, ele não deu passe, perdeu o time da jogada, o Bragantino conseguiu se recompor e ele está vivendo um momento também de indefinição, né? Não é um jogador que está sendo determinante nesse momento. Não à toa, a gente já via ao longo das escalações, das últimas, né, que o Ailon vinha sendo sempre um titular. No jogo passado contra o Bahia ele foi titular, né, como na função de camisa 9. Já era muito recorrente ali nas redes sociais do Ceará, sempre, Ailon não. E hoje já deu para ver, na escalação inicial, sem o Ailon presente, ainda bem, sem o Ailon. E o Ailon, na essência, de fato, acabou não causando o efeito, né, que se esperava em termos de contribuição. Ele ainda, taticamente, ajuda muito, é um jogador que faz várias funções dentro de campo, mas na hora que precisaria ser um jogador numa escapada que pudesse ser mais efetivo, ele acabou não sendo. Então não tem outra bolinha que não a laranja para ele. Não foi péssimo. Conseguiu ainda ajudar de certa forma, mas ainda é realmente um jogador improdutivo, né, daquilo que o Ceará precisava. Rafael Ramos e Lucas Lima já foram ali na entrada da reta final. Eu só achei estranho o Rafael Ramos jogar um pouco mais adiantado. Tudo bem, ele não marca tão bem quanto o Fabiano, mas o Fabiano estava amarelado. Eu achei que foi um pouco arriscado. Então, não vou também culpar o Rafael Ramos muito por conta do jogo. Dá para colocar um amarelo para ele. Lucas Lima também não causou muito impacto, não deu muita solidez defensiva, né? Que pelo menos o Dieguinho estava acrescentando. Outro jogador também que eu não... Seria mal, assim, eu nem consigo lembrar de tantas jogadas dele ao longo do jogo, até porque pouca bola ele recebeu. Fica o amarelo também para o Lucas Lima. Muito bem. Então, para a gente fechar aqui, tá? Vamos analisar o trabalho do professor Léo Condé. Como é que você viu aí a condução dele, a participação dele nesse resultado? Vamos lá, de maneira cronológica com o jogo. Para mim, o Condé botou a formação que eu achei interessante. Também seria a formação que teria começado no jogo de hoje. O time começa muito bem. Ele teve o método do time começar intenso, recuperando bola, indo para o ataque, fazendo os gols. Mas a partir do momento que começou a ficar muito evidente os problemas do Ceará, esses lados de campo, e aí é que tá. Eu não sei o quanto o Ceará tinha condição de corrigir isso. Estou falando em termos de características de peças. Porque se você tira o Matheus Bahia da esquerda, que ele poderia ter feito essa escolha para colocar o Nicolas também não é um lateral que defende tão bem assim. Ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter colocado mais um zagueiro e colocado o William Machado na esquerda. Algo que eu já venho falando isso há um tempo, na verdade. Já que o Ceará não tem um lateral esquerdo que defende tão bem, o William Machado poderia ser utilizado para alguns jogos fora de casa. É uma alternativa. Não sei se daria certo, mas seria uma alternativa que eu pensaria. Está sendo algo relativamente comum, né? Não é algo Ele já jogou de lateral esquerdo. Ele jogou aqui na época do Ferroviário, o William Machado, de lateral esquerdo. Ele começou até como lateral esquerdo no Ferroviário. Então, eu pensaria sanar essa questão. Assim, o Bahia já não estava acrescentando tanto, e ali eu acho que foi um problema muito evidente que o Condé não soube resolver. Poderia ter colocado mais um zagueiro, puxado o William Machado para a esquerda, para impedir essas chegadas, né, que a equipe do Bragantino chegava com muita facilidade. Então, a nota para o Condé, eu colocaria um ruim. Eu acho que ele não soube resolver os problemas quando ficaram muito evidentes a situação. É claro que aquela coisa, né, o contexto do que é o jogo. Se ele consegue o resultado positivo, talvez tivesse aqui uma avaliação melhor. Porque, não, o importante foi vencer, o time teve dificuldade, mas venceu e tudo mais. Mas eu acho que ele deixou o time muito exposto. Esses lados do campo, para mim, ficaram muito evidentes ao longo dos 90 minutos, e o Ceará sempre estava à mercê de, a qualquer momento, permitir esse gol de empate que acabou tomando e quase tomando a virada. Então, não acho que o Condé conseguiu ler muito bem para ajustar a equipe dentro de campo defensivamente. Por isso que fica essa nota aí mais para ruim para ele no jogo de hoje. Bem, deixa eu te perguntar, Minhoca. Acho que a gente precisa de um pior em campo aí, ou Matheus Bahia, Rômulo, Fernandinho estão ali no mesmo nível? Tem esse trio aí é bem problemático. É bem destacado, sabe? Assim, o Rômulo, ele tem um combo de ter errado tudo, né? Tem um fato, mas ele veio do segundo tempo. O Matheus Bahia e o Fernandinho, assim, foi, de fato, assim, um contexto de muita liberdade. Nenhum dos dois conseguiu
de maneira nenhuma incomodar o ataque, né, de impedir a facilidade que o ataque do Bragantino chegava pelo lado direito. Então, dá para dividir esse prêmio aí, sabe? Para Matheus Bahia, Rômulo e Fernandinho, assim. É porque cada um tem o seu contexto. O Rômulo errou praticamente tudo, o Matheus Bahia foi, enfim, um qualquer, juntamente com o Fernandinho, que não colaborou nada e nem ofensivamente também ajudou em coisa alguma. Então, muito esse bem. Trio aí, eu dividiria o prêmio. Honestamente, eu dividiria o prêmio, porque eu acho que cada um foi responsável também pelo que aconteceu, né? Depois que o Ceará acabou sofrendo esse empate. Os três aí são para mim os principais responsáveis. Muito bem. Então tá aí pro print, tá? A estreia do Ceará com um empate em 2-2, depois de ter feito 2-0, abriu 2-0 aí no placar, jogando fora de casa ainda no primeiro tempo, com 20 e poucos minutos. O Ceará acaba cedendo o empate nos acréscimos do primeiro tempo e nos acréscimos do segundo tempo, e volta de Bragança Paulista com um resultado com sabor de derrota, né? Porque realmente podia ser algo muito diferente.